no coração do sertão baiano, às margens do rio Vaza Barris. Surgiu nos anos 1890 um lugar diferente de tudo que o Brasil já tinha visto. Uma comunidade onde não havia fome, onde a terra era de todos e onde um peregrino barbudo era chamado de Bom Jesus. O nome era Belo Monte, mas ficou conhecido na história como Canudos, o arraial que desafiou a República e foi destruído com uma violência que chocou o país antes de Conselheiro. Canudos era apenas uma fazenda abandonada com umas 50 casas. O nome vem de uma planta típica da região, o canudo dípito, que os moradores usavam para fazer cachimbos. Quando Antônio Conselheiro chegou ali em 1893, escolheu o lugar por uma razão estratégica. Um vale cercado de morros, o Alto do Mário, a favela menos, que facilitava a defesa. Às margens do Vazibers, ele rebatizou o local de Belo Monte, apesar de ficar num vale. Hoje, o local original está submerso. Em 1969, o governo construiu o açude de Cocorobó e as águas engoliram as ruínas da primeira Canudos. Mas quando a seca é forte, elas reaparecem como fantasmas contando sua história. Mas por que tanta gente foi parar lá? O Brasil vivia um momento explosivo. A seca de 1877 tinha matado milhares. A abolição da escravatura em 1888 jogou nas estradas milhares de libertos sem terra, sem trabalho, sem nada. A República, proclamada em 1889, não trouxe melhora. Pelo contrário, os coronéis continuavam donos das terras, os impostos subiam e o povo continuava passando fome. Canudos virou um imã. Lá, o sertanejo encontrava acolhimento. Não importava se era ex-escravo, índio desaldeado ou vaqueiro sem emprego. Conselheiro recebia todos. Em poucos anos, o arraial chegou a ter 25 mil habitantes, menos mais que muitas capitais brasileiras da época. E como era a vida em Belo Monte? Era uma comunidade organizada de forma coletiva. Não existia propriedade privada da terra. As roças de milho, feijão, mandioca e cana eram cultivadas em mutirão. Cada família entregava 1/3 da produção para um caixa comum, que sustentava os doentes, os velhos e os viúvas. Não havia fome, não havia miséria extrema. Os moradores criavam cabras para leite e carne, e o excedente era trocado com os vilarejos vizinhos por pólvora e querosene. No centro do arraial, 2 igrejas foram construídas, menos a Igreja Velha e a Igreja Nova. Esta última, um sonho de conselheiro, que nunca viu pronta. A vida era regrada pela fé, com orações todas as noites, mas também era livre da opressão dos coronéis. Esse modelo comunitário, no entanto, incomodou profundamente as elites. Os coronéis estavam perdendo mão de obra barata. Por que alguém ia trabalhar por migalhas na fazenda, se em Canudos tinha terra e comida? A Igreja Católica também via com maus olhos. Conselheiro não era padre, mas atraía mais fiéis que muitos vigários. O arcebispo da Bahia proibiu os padres de deixarem Conselheiro pregar nas paróquias. A gota d'água foram os impostos da República. Conselheiro pregava contra o casamento civil e a cobrança de taxas. Em alguns lugares, seus seguidores chegaram a queimar editais de imposto na fogueira. Para o governo, isso era rebelião. Espalhou-se o boato de que Canudos queria restaurar a monarquia. Em novembro de 1896, o governo enviou a primeira expedição. 100 soldados foram recebidos a balas e facões em Uauá. Recuaram. A segunda expedição também foi derrotada. A terceira, comandada pelo temido coronel Moreira César, o corta-cabeças, sofreu uma derrota humilhante. Moreira César morreu em combate e os soldados fugiram em debandada. Para o Brasil,
Aquilo era inaceitável. Uma vilazinha de sertanejos barbudos derrotando o exército. Em 1897, o governo enviou uma quarta expedição com mais de 10 mil homens, canhões pesados, inclusive o canhão Whitworth, apelidado de Matadeira, e ordens para não deixar pedra sobre pedra. Em 22 de setembro de 1897, já fragilizado pela idade e pela fome, Antônio Conselheiro morreu. A causa provável, disenteria. Seu corpo foi exumado, degolado e sua cabeça levada para Salvador, como troféu. Em 5 de outubro, os últimos defensores morreram. Canudos foi incendiada. Cerca de 20 mil pessoas morreram no conflito. Mas a história não terminou ali. Em 2019, Antônio Conselheiro foi finalmente reconhecido como herói da pátria, incluído no livro dos heróis e heroínas do Brasil. Hoje, quem visita Canudos encontra o Memorial Antônio Conselheiro, mantido pela UNB, e o Cruzeiro original crivado de balas, testemunha silenciosa daquele massacre. Canudos foi mais que um episódio de guerra. Foi a prova de que, no meio da exclusão, o povo simples é capaz de criar mundos novos. Mundos onde o coletivo importa mais que o individual e onde a fé se mistura com a luta por dignidade. Gostou de conhecer essa história? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam esse capítulo fundamental do Brasil. Até a próxima!